Olá a todas e todos, meu nome é Wagner Ridolfi, sou um dos coordenadores do Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, FENARC, e estamos aqui para divulgar o lançamento da consulta pública da minuta do projeto de lei de criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Arquivologia, CEFARC, SERARC, respectivamente. Vou fazer uma breve contextualização das tentativas anteriores de criação do Conselho Profissional e falar também sobre o grupo de trabalho que elaborou a minuta do PL que será apresentada, antes de passar a palavra para que outros membros do GT falem sobre os detalhes da minuta e o site onde será realizada a consulta pública. Bem, a criação de um conselho profissional é uma antiga demanda da categoria, se inicia ainda em 1978, quando da regulamentação das profissões de arquivista e de técnico de arquivo. Mas, infelizmente, a lei de regulamentação não incluiu em seu texto a criação do conselho para a área. As associações de arquivologia, desde então, fizeram várias tentativas, 6 ao todo no período de 1984 a 2004, mas nenhuma obteve sucesso. Geralmente, os projetos submetidos ao Congresso foram automaticamente arquivados ao final da legislatura. Em 2018, surgiu nas redes sociais o movimento Pró-Conselho Federal e Conselhos Regionais de Arquivologia, que chegou a se apresentar no Congresso Nacional de Arquivologia, CNA, daquele ano, em João Pessoa. No entanto, com o tempo, o movimento acabou se desmobilizando, não chegando a consolidar uma proposta. A discussão foi retomada em 2021, graças ao grupo de pesquisa Perspectivas sobre o Exercício Profissional do Arquivista, vinculado ao CNPq, que constitui um GT para restabelecer as discussões sobre a criação do Conselho Profissional de Arquivologia. A coordenadora do grupo de pesquisa é a professora Cátia Isabelle Melo, da Universidade de Brasília, UNB, e integram também o GT. Ivelise Machado, da Itaipu Binacional, que organizou o movimento de 2018, Clara Kurtz, que juntamente comigo é uma das representantes do FENARC, Francisco Cogo, professor da Universidade Federal de Santa Maria, Gabriela Garcia, da Associação dos Arquivistas da Paraíba, Renata Lira, professora da Universidade Federal do Pará, Renato Mota, representante da Rede Arquifes, Rita Sampaio, da Associação dos Arquivistas da Paraíba, Roberto Lopes, professor da Universidade Federal do Pará, Vanderlei Santos, da Câmara Federal, e o Helder Silva, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, todos arquivistas. Foi esse GT que, ao longo do ano passado, trabalhou na construção de uma minuta de projeto de lei, usando como base para estudo a tramitação do projeto de lei de criação de conselho profissional aprovado mais recentemente, o que criou os conselhos federais dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas. Foram estudadas também os textos das leis que instituíram outros conselhos profissionais, para comparação de artigos e visando aperfeiçoar o texto. Também foi construído um site para reunir todo o material elaborado pelo GT. Em outubro passado, durante a Semana Nacional do Arquivista, o FENARC promoveu uma live em que foi apresentado um relato sobre o andamento do trabalho do GT, que, ao terminar a minuta do PL, apresentou em dezembro em uma reunião do FENARC para as diretorias das associações de arquivologia. Agora, damos início à divulgação para a comunidade arquivística e passo a palavra para os professores Welder Silva e Francisco Cogo, que farão a apresentação da minuta do PL e do site onde será realizada a consulta pública. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, o meu nome é Welder, eu sou arquivista e também sou professor do curso de arquivologia na UFMG. E eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o conteúdo dessa minuta de projeto de lei que tem como objetivo criar o Conselho Federal de Arquivologia e os Conselhos Regionais de Arquivologia. Então vamos lá. Inicialmente, essa minuta ela vai estabelecer que o Conselho Federal de Arquivologia e os Conselhos Regionais de Arquivologia serão autarquias. E o que significa isso, ser uma autarquia? Significa que essas instituições terão personalidade jurídica de direito público, porém, elas terão autonomia administrativa e financeira. Elas cumprirão uma estrutura federativa, mas as suas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas e elas terão imunidade tributária, conforme previsto em lei.
Dito isso, a minuta vai tratar sobre as grandes funções desse Conselho Federal de Arquivologia e dos conselhos regionais. E quais são essas grandes funções, Welder? Elas são três. A primeira delas é orientar o exercício profissional dos arquivistas e técnicos de arquivos no cenário brasileiro. É importante estabelecer as atribuições dos arquivistas, as atribuições dos técnicos de arquivos, né? Os locais de atuação desses profissionais, os padrões de qualidades que estes profissionais precisam e devem seguir e respeitar, os princípios éticos, os princípios morais, os princípios técnicos, os instrumentos que eles podem e devem utilizar e aplicar, os instrumentos que eles podem e devem desenvolver, estabelecer aí padrões de qualidades e expectativas de qualidade da prestação desses serviços para a sociedade e para o mercado de trabalho. A segunda grande função é criar um cadastro, um registro destes profissionais que estão autorizados a atuarem como arquivistas e técnicos de arquivos no Brasil. Quem são estes profissionais que podem exercer a função de arquivistas? Quem são estes profissionais que podem exercer a função de técnicos de arquivos, né? Onde eles estão trabalhando? Em que unidades da federação eles estão trabalhando? E a terceira e importante função é a de fiscalizar a atuação destes profissionais que estão registrados, que estão autorizados a executar as funções de arquivistas e de técnicos de arquivos no Brasil. É importante verificar se estes profissionais estão atuando de forma ética, respeitando os princípios e os valores da nossa profissão, se eles estão atendendo às expectativas do mercado de trabalho e principalmente da sociedade, né? De verificar se eles não estão exercendo essas atribuições, cometendo aí negligência, imprudência e imperícia. Tudo isso é importante para a qualidade, né, da nossa profissão no cenário brasileiro, né, para garantir que as funções de arquivistas e técnicos de arquivos estão sendo executadas conforme previsto em lei, conforme previsto no nosso Código de Ética, conforme os princípios, as normas e os critérios que são relevantes na nossa profissão. Bem, a partir daí, essa minuta de projeto de lei vai falar sobre a estrutura e sobre o funcionamento do Conselho Federal de Arquivologia e dos conselhos regionais. Ela vai estabelecer que essa estrutura e esse funcionamento precisam ser definidos em um regimento interno e que esse regimento interno ele precisa ser elaborado no prazo de 180 dias, contado da data de posse dos conselheiros do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Ela também vai estabelecer que o Conselho Federal ele vai ter sede e fórum em Brasília e que as unidades regionais, ou seja, os conselhos regionais, serão criados de acordo com as possibilidades efetivas de seu custeio com os recursos próprios. E quem serão os integrantes do Conselho Federal de Arquivologia e dos seus conselhos regionais? São aqueles brasileiros natos ou naturalizados cujos diplomas profissionais estejam registrados de acordo com a legislação em vigor. No nosso caso, a nossa Lei Federal 6.546 de 1978, que cria, né, a profissão de arquivista e técnico de arquivos no Brasil. A minuta de projeto de lei também vai falar dessa estrutura interna do Conselho Federal de Arquivologia e prevê duas instâncias, a diretoria executiva e o plenário deliberativo. Como é que vai ser essa diretoria executiva, Helder? Ela será formada por 5 conselheiros, o presidente, o vice-presidente e 3 diretores, o diretor administrativo, o diretor financeiro e o diretor de fiscalização e normas. Por sua vez, nós teremos também no Conselho Federal de Arquivologia o plenário deliberativo, que é a instância máxima desse conselho. E o plenário deliberativo, ele será formado por conselheiros federais
que serão eleitos juntamente com seus suplentes, no mínimo 10 e no máximo 27 conselheiros federais, acrescidos aí da diretoria executiva. Esses conselheiros, eles terão um mandato de 4 anos e será admitida uma reeleição. Eles serão eleitos por meio de voto direto e secreto pelos profissionais, arquivistas e técnicos de arquivos aptos a votar. E os conselhos regionais, Welder, como é que vai ser? Os conselhos regionais, de acordo com a nossa minuta de projeto de lei, terão também duas instâncias, a diretoria executiva e o plenário deliberativo. A diretoria executiva, assim como no Conselho Federal, no caso dos conselhos regionais, também terão 5 membros: o presidente, o vice-presidente, o diretor administrativo, o diretor financeiro e o diretor de fiscalização e normas. Por sua vez, o plenário deliberativo dos conselhos regionais será formado pelos conselheiros regionais, no mínimo 5 e no máximo 100 conselheiros regionais, acrescidos aí da diretoria executiva. Mas, Welder, como é que vai ser essa definição? Essa definição vai seguir uma regra proporcional que outros conselhos já vêm seguindo. Caso aquele estado ou aquela região tenha até 199 profissionais inscritos naquele conselho regional, ele vai ter 5 conselheiros. Se esse estado ou essa região tiver entre 200 e 300 profissionais inscritos, o conselho regional vai ter 7 conselheiros. Agora, se esse estado ou região tiver entre 400 e 500 profissionais inscritos no Conselho Regional, ele então terá 9 conselheiros. Se o número de inscritos ultrapassar, né, o quantitativo de 500, este Conselho Regional vai ter 9 conselheiros, mais um conselheiro para cada 125 inscritos, descontados aí os 500 inscritos iniciais. Estes conselheiros regionais também terão um mandato de 4 anos e também será admitida uma reeleição. Eles também serão eleitos por meio de voto direto e secreto pelos profissionais, arquivistas e técnicos de arquivos aptos a votar. A minuta de projeto de lei vai deixar claro que o registro ele deve ser feito no Conselho Regional. Então, cabe a cada Conselho Regional a emissão do registro da carteira de identificação para o exercício das atividades de arquivistas e de técnicos de arquivos no Brasil. Mas atenção, o registro ele não habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. Por que isso, Helder? Para não haver conflito entre os conselhos regionais, né? Então, vamos supor que eu, Helder, eu me registre num conselho regional de Minas Gerais. Então, eu só posso atuar no estado de Minas Gerais. Eu não posso atuar em outro estado. Por quê? Caso eu cometa algum delito, alguma infração, qual conselho que vai me punir? Conselho daqui de Minas Gerais ou o conselho desse outro estado? Qual conselho vai me orientar? Né? Qual o conselho que vai verificar se eu fiz as coisas da forma correta? Né? Então, para evitar esse tipo de conflito, né, os profissionais eles vão ser registrados nos conselhos regionais e os conselhos regionais é que ficarão responsáveis por fazer a fiscalização destes profissionais no âmbito da sua atuação. Bem, como eu disse inicialmente, esses conselhos terão renda própria, né? Eles terão autonomia financeira e terão renda própria. E aí vocês devem estar perguntando, Helder, de onde que vem esse dinheiro? Bem, esse dinheiro ele vai vir principalmente das anuidades e das contribuições dos profissionais que se registraram nos conselhos regionais. Além disso, né, das multas, das taxas e de tarifas de serviços que serão recolhidas nos conselhos regionais. Essa cobrança de multas e de anuidades precisa observar o disposto na Lei 12.514 de 2011. E 20% da arrecadação relacionada às anuidades, contribuições, multas e taxas serão transferidas dos conselhos regionais para o Conselho Federal. Por que isso, Helder? Porque o registro, como eu falei anteriormente, ele vai ser feito no Conselho Regional. E as anuidades, então, serão recolhidas no Conselho Regional. Como que o Conselho Federal, então, vai se sustentar?
Ele precisa, então, desses 20% da arrecadação dos conselhos regionais. Bem, além disso, a renda desses conselhos regionais, ela pode ser complementada pelos resultados de convênios que estes conselhos possam vir a fazer, por doações, legados, juros e receitas patrimoniais, por subvenções sociais, aí nesse caso, né, de deputados, políticos, senadores e vereadores, ou outros rendimentos eventuais. Além disso, a minuta ela vai falar sobre o controle do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Como eu havia falado anteriormente, o conselho ele vai fiscalizar a atuação dos profissionais. Mas quem é que vai fiscalizar a atuação dos conselhos? Né? Será que o conselho ele vai estar fazendo o que se espera? Será que ele vai estar cumprindo a lei? Como é que vai ser a investigação disso? Então, a minuta ela prevê dois tipos de controle: o controle interno e o controle externo. No caso do controle interno, o Conselho Federal e os conselhos regionais, eles serão auditados anualmente por auditoria independente. E o resultado, né, os resultados dessas auditorias serão divulgados para conhecimento público. Além disso, eles estão sujeitos a um controle externo. Que controle é esse, Welder? É a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. A minuta, ela também vai falar sobre o trabalho das diretorias, dos conselhos e dos empregados, né, destes conselhos. Eles serão remunerados? Como é que vai ser isso? Bem, no caso das diretorias e dos conselheiros, o exercício dessas funções será considerado prestação de serviço público relevante e não será remunerado. É importante também ficar claro que a minuta diz que não é compatível exercer as duas funções, de conselheiro regional e de conselheiro federal. Não pode executar as duas funções. Agora, em relação aos empregados dos conselhos, eles estarão sujeitos à CLT e à legislação complementar. E eles serão admitidos por meio de processo seletivo. A minuta também vai falar sobre o primeiro processo eleitoral do Conselho Federal e o primeiro processo eleitoral dos conselhos regionais. Como é que isso vai acontecer? Bem, no caso do Conselho Federal, a primeira eleição dos conselheiros vai ser organizada pelas associações dos profissionais arquivistas e técnicos de arquivos. Nesse caso, a gente tem aí o FENARC, né, e as nossas associações estaduais, e caberão a elas organizarem a primeira eleição dos conselheiros federais. Uma vez realizada essa eleição, o Conselho Federal, então, será instalado e ele precisará decidir em quais estados serão instalados os conselhos regionais. E, para isso, ele vai verificar o número de inscritos, né? Vai verificar se o número de inscritos consegue manter aquele conselho regional. Se não, né, ele vai verificar quais estados serão compartilhados, né, por uma insuficiência de inscritos. Por exemplo, ao invés de fazer um conselho só para Minas Gerais, pode fazer Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, ou São Paulo e Paraná, né? A gente pode aglutinar mais de um estado, né? Então, cabe ao Conselho Federal estabelecer quais estados ou quais regiões ou quais grupos de estados terão conselhos regionais. Uma vez estabelecido isso, esses conselhos serão criados e o próprio Conselho Federal é que vai organizar a primeira eleição dos conselheiros destes conselhos regionais. E eles terão aí um prazo de 90 dias para executar, né, essa eleição, contados a partir da data de instalação dos conselhos regionais. Por fim, né, o conselho também, a minuta, desculpa, também vem falar sobre o conflito com outros conselhos. O que isso significa, Welder? Significa o seguinte: olha, no caso dos arquivistas e de técnicos de arquivos, o Conselho Federal de Arquivologia é que vai detalhar as nossas áreas de atuação privativas, né? Ele que vai dizer o que os arquivistas e os técnicos de arquivos podem fazer, né, que funções eles podem executar.
Para isso, eles precisam observar o que já está disposto na nossa legislação e nos nossos regulamentos. No nosso caso aqui, a nossa lei federal, né, que regulamenta a profissão e autoriza, né, a profissão de arquivista e técnico de arquivos no Brasil, além da lei também, o decreto, né, que regulamenta essa lei. E isso é muito importante, inclusive, né? É importante a gente deixar claro que, no nosso caso, a minuta ela não está regulamentando a nossa profissão. A nossa profissão ela já foi regulamentada em 1978 pela nossa Lei Federal 6.546, né? E depois a gente tem o decreto de regulamentação. Então, essa minuta, ela não está regulamentando a nossa profissão. A nossa profissão, ela já existe no cenário brasileiro, ela já está regulamentada, ela já está autorizada. O que o conselho vai fazer? Ele vai orientar o exercício dessas profissões, estabelecer aí o âmbito de atuação, as áreas de atuação, né, que são privativas da nossa profissão, né, vai adequar tudo isso e inclusive, também vai estabelecer as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões. O que é isso? Né? As atividades interdisciplinares, né? Atividades que a gente pode fazer em conjunto, por exemplo, com o bibliotecário, em conjunto com o historiador, em conjunto com com o pessoal da tecnologia da informação, com alguém da área de pedagogia, da área de comunicação. Né? Então, ele vai estabelecer as nossas atividades privativas, né, baseada na legislação existente, e as atividades que podem ser compartilhadas. Welder, e se houver conflito com as normas de outro conselho? Como é que vai se resolver isso? De acordo com a nossa minuta, né, na hipótese de conflito entre vários conselhos ou entre dois conselhos, né, a respeito da área de atuação desses profissionais, né, essa controvérsia ela vai ser resolvida por meio de uma resolução conjunta de ambos os conselhos ou dos conselhos envolvidos. Olá pessoal, eu sou Francisco Colgo, professor do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria e um dos membros do grupo de trabalho que elaborou a minuta do projeto de lei que visa criar o Conselho Federal e os conselhos regionais de arquivologia em todo o Brasil. Para que nós possamos compreender a importância desse projeto, é fundamental entendermos as competências dos conselhos previstas no PL que está sendo apreciado ou que será apreciado. A começar pelas competências do Conselho Federal de Arquivologia que se pretende criar. De acordo com a minuta, o CEFARC deverá zelar pela dignidade, pela independência, pelas prerrogativas e pela valorização do exercício profissional dos arquivistas e dos técnicos de arquivo. Ou seja, o Conselho deve atuar como um mecanismo garantidor da valorização profissional dos trabalhadores na área, protegendo a sua atuação. O Conselho Federal também poderá editar e alterar o seu regimento, o seu código de ética, que será elaborado no prazo de até um ano, né, após a entrada em vigor da lei que criar o CEFARC, as normas eleitorais e todos os demais provimentos que julgar necessário, além de homologar os regimentos internos elaborados pelos conselhos regionais. O Conselho Federal também será responsável por homologar as prestações de contas dos conselhos regionais, garantindo assim que essa rede de conselhos funcione de forma correta e afinada em suas práticas. São competências do Conselho Federal também o julgamento em grau de recurso de questões decididas pelos conselhos regionais. Ou seja, se determinada questão é decidida regionalmente, mas segue existindo alguma contradição ou inconformidade sobre ela, é o CEFARC quem vai deliberar sobre o seu resultado final. O Conselho Federal também deve ser responsável por representar os profissionais da arquivologia em órgãos colegiados da administração pública que tratem de questões do exercício profissional de arquivistas. E esse é um ponto bem relevante sobre a existência do Conselho, porque atualmente não há quem represente de forma oficial os arquivistas, ao menos não na condição de conselho profissional, em órgãos colegiados que decidem temas importantes sobre o exercício profissional no Brasil. Ainda nas competências e atribuições previstas na minuta do projeto de lei sobre a criação do Conselho Federal de Arquivologia,
cabe destacar a aprovação e a divulgação de tabelas indicativas de honorários dos profissionais da área, ou seja, o Cefarc terá como competência aprovar e divulgar as tabelas de quanto os arquivistas brasileiros devem ganhar pelo seu trabalho, ou de quanto podem cobrar por hora, uma atribuição que hoje não é padronizada no Brasil. O Cefarc também vai instituir e manter um cadastro nacional dos arquivistas e técnicos de arquivos, que vai permitir sabermos quantos somos, onde estamos, a nossa disponibilidade de contratação e outras informações relevantes sobre a nossa atuação. Para fechar as competências do Cefarc, é muito importante destacar que o PL, que está em consulta pública, prevê que o Conselho será responsável por inscrever as empresas que poderão explorar as atividades de arquivologia no país, e também os profissionais estrangeiros que queiram atuar por aqui. No caso das empresas, são inscritas aquelas relacionadas à consultoria e auditoria em arquivologia, além das que organizam e tratam acervos, elaboram e executam planejamentos e projetos arquivísticos, produzem diagnósticos sobre arquivos, fazem a guarda terceirizada de documentos, atuam no gerenciamento arquivístico, executam treinamento e capacitação em arquivologia, além de outras atividades relacionadas à área. Através dessa inscrição, será possível também conhecer mais e melhor o mercado privado de arquivologia no Brasil, colaborando para que ele possa atuar de acordo com as melhores práticas da área. Bom, mas conhecidas as competências do Conselho Federal, fica a pergunta: quais as competências, então, dos Conselhos Regionais de Arquivologia previstas na minuta do PL que cria esses novos dispositivos da profissão de arquivista no Brasil? Os conselhos regionais deverão elaborar e alterar os seus próprios regimentos internos e demais atos administrativos, além de cumprir e fazer cumprir a Lei 6.546, que regulamenta a profissão de arquivista, os seus próprios regimentos internos, os atos normativos do Cefarc e as decisões regionais. Os conselhos regionais também deverão cobrar anuidades e multas e fiscalizar diretamente o exercício das atividades de arquivista e técnico de arquivo, sempre no âmbito da região sob a sua responsabilidade. Então são os conselhos regionais que vão tratar de fiscalizar o exercício das atividades de arquivista e técnico de arquivo nas regiões em que eles estão instalados. Também no que diz respeito às competências dos conselhos regionais, essas instituições serão responsáveis por julgar em primeira instância os processos disciplinares abertos e também deverão representar arquivistas e técnicos de arquivo em colegiados de órgãos públicos das administrações estadual, distrital e ou municipal que tratem de questões relacionadas ao exercício profissional na nossa área. Além das competências dos conselhos federal e regional, a minuta do projeto de lei que nós estamos apresentando traz ainda um capítulo inteiro dedicado a infrações e sanções disciplinares previstas aos registrados nos conselhos. Serão consideradas infrações disciplinares, de acordo com o PL, a reprodução de trabalhos e projetos de autoria de terceiros sem a devida autorização e a prática, no exercício profissional, de atos definidos legalmente como crime ou contravenção. Além disso, será considerada infração fazer parte de empresas ou instituições sem estar atuando diretamente nelas, apenas para viabilizar o registro dessas empresas junto ao Conselho. Também será considerada infração deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes à execução do trabalho na área, agir de maneira desidiosa, ou seja, negligente na execução de trabalhos contratados, deixar de pagar anuidade, as taxas, tarifas de serviço e multas definidas pelo Conselho e, muito importante, será considerada infração o exercício da profissão quando um conselho ou conselho considere inadequado esse exercício. As infrações previstas no PL serão sempre passíveis de sanções disciplinares, que podem se dar na forma de advertência, suspensão do exercício da atividade de arquivista ou técnico de arquivo, cancelamento de registro ou multa. Aliás, as sanções poderão ser aplicadas tanto aos profissionais quanto às empresas que prestem serviços com atuação nos campos da arquivologia. Colegas, a minuta de projeto de lei que o GT Perspectiva sobre o Exercício Profissional do Arquivista entrega agora à comunidade é fruto de um processo amplo de discussão que já dura mais de um ano.
Esta minuta foi produzida a partir do que há de mais recente e contemporâneo em matéria de conselhos profissionais e já foi debatida pelas diretorias das associações de arquivologia de todo o país. A consulta pública que nós estamos inaugurando hoje é mais um importante passo para o fortalecimento desta proposta, que deve ser encaminhada pelo Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, via Executivo Federal, ao Congresso Nacional. Para que não fiquem dúvidas sobre esse texto e para que todos e todas possam dar a sua contribuição, nós criamos um portal que congrega todo o trabalho de discussão e elaboração desta minuta até hoje. O site movimentoproarquivo.org já está no ar e lá você pode conhecer em detalhes a minuta do projeto de lei que nós apresentamos por aqui de forma muito resumida. Mais importante do que isso, neste site você poderá contribuir para esta minuta, participando da consulta pública sobre o conteúdo do futuro projeto de lei que cria os Conselhos Federal e o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Arquivologia no Brasil. Nós esperamos pela sua visita e participação. Fique atento aos prazos e junte-se a nós. Dados recentes mostram que mais de 15 mil pessoas trabalham como arquivistas sem ter formação para isso. Um mercado de trabalho que deve ser qualificado, tanto para o bem da nossa categoria, quanto para a qualificação dos arquivos brasileiros. O caminho para que nós mudemos essa realidade passa pela criação de um conselho profissional. O seu apoio e participação, portanto, é fundamental.